Estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Gente, hoje a gente vai chamar aqui uma pessoa tão legal. Eu sou apaixonada por empreendedorismo. E todo mundo que é apaixonado por empreendedorismo quer saber algumas dicas do que a gente está buscando trazer na feira. Como você detectar nesse empreendedorismo uma sócia de aluguel. Olha só que coisa charmosa. Eu achei a ideia sensacional. Nós vamos trazer a Dani Pinho. É uma consultora de negócios. Ela faz mentoria estratégica, treinamentos e workshops, estratégia de posicionamento, estruturação de novos negócios, estratégia de vendas e go marketing, to marketing. Ela tem mais de 15 anos de experiência nesse mercado. Ela está aqui para trazer novidades para a gente. Trabalhou em grandes empresas multinacionais. Ela é formada em administração pela USP. Olha só, com MBA em marketing e pós-graduada em psicologia. Então a mulher entende de tudo. Olha só. A Dani saiu do mercado corporativo e já está chegando para colocar tudo para a gente, né, Dani? Dani, nós tivemos que sair porque travou. Quando eu fui te avisar que a gente estava no Instagram da Expo Quantic, travou. Aí eu precisei sair. Estava até minha nora aqui, que é lá do Paraná, empreendedora. E hoje eu fiz especial para as empreendedoras um chamado, porque é muito legal esse teu propósito. Seja muito bem-vinda. Eu tenho uma honra de receber você e a gente sabe do teu empenho aí para ajudar as empreendedoras, principalmente na área de terapias integrativas, né? Como terapeuta, eu já contei um pouquinho da sua história, mas a gente quer ouvir de você. Eu ouvi aqui, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Ah, que bom, que eu coloquei também o fone aqui, às vezes ele trava. Boa tarde, então, boa tarde para todo mundo que está aí assistindo, para quem vai ver depois também. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela introdução. Eu ouvi um pouquinho você comentando, já falou bastante da minha jornada. Sim. É bem legal, né, ouvir a gente não para avaliar a nossa jornada, né, geralmente a gente vai seguindo, e aí, de repente, quando a gente para e alguém fala, né, tudo que a gente já fez, é um ótimo exercício, inclusive, né? Maravilhoso. Para todas nós. Mas é isso, é um prazer estar aqui. Eu tenho hoje 36 anos, atuei bastante tempo no mercado corporativo, então você comentou em algumas empresas multinacionais, trabalhava com marketing, vendas, então eu fiquei quase 15 anos no mercado corporativo e há 4 anos que eu empreendo, né? A minha ponte, eu falo que foi a terapia, então eu fiz aí vários cursos de formação terapêutica também, comecei a atender quando eu decidi sair do mundo corporativo, e nesse mundo das terapias holísticas integrativas, né? Hoje eu sou taróloga, sou numeróloga, eu continuo atendendo, na verdade, para numerologia, fiz psicologia transpessoal, então também tenho algumas vertentes, dou alguns retiros de meditação também, enfim, acho que é algo que nunca sai da gente, né? Acho que tem bastante terapeuta que vai assistir aqui e é algo que a gente sempre mantém. A minha nora entrou aqui de novo, ó. A Lupa, né, Dil? Um show também, uma excelente empreendedora, tá fazendo um trabalho muito legal lá com meu filho. E, olha, tô orgulhosa dessa turma toda, os netos lindos, muito bem-sucedidos, assim, Luana, parabéns, é uma empreendedora mãe. Olha aí, que não é fácil, né? É verdade. A gente sabe que é difícil conciliar. Nossa. Mas é importante também, e eu falo que o empreender, ele vai muito de dentro para fora, né? Sim. A gente muitas vezes olha muito para fora e tem muitos lugares que ensinam isso, né? Você vai fazer um plano de negócio, você vai... E nesse tempo aí que eu venho empreendendo e trabalhando muito com empreendedoras, né? Não só
dentro do meu trabalho mesmo como consultora, enfim, mas também participo de vários grupos, né, de mulheres empresárias, empreendedoras, e a gente percebe que, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa primeiro olhar para a gente e tá aí o papel tão importante, tanto da feira, né, que vai trazer aí nomes importantíssimos para a gente aprender a cada vez mais olhar para dentro, né, para depois trazer aquilo que a gente tem de melhor para servir, né, que no fim o empreendedor, o terapeuta, enfim, e todos somos empreendedores, acho que isso a gente vai falar bastante aqui também, né, Vera, que a gente comentou, né, do terapeuta se enxergando como empresário, empreendedor, e não só o terapeuta. Acho que todas as profissões, né, que tem muitas profissões especialistas que acabam esquecendo de olhar para esse lado que é tão importante, que é o lado da estratégia, que é o lado que muitas vezes as pessoas não gostam muito, né? Eu sou suspeita porque eu adoro, eu sou formada em administração, eu amo negócios também, então eu gosto das duas áreas, né? Mas acho que é importante a gente também sempre olhar para o lado da estratégia também, do negócio, né? A gente olha para dentro e depois traz isso de forma organizada e planejada para fora, né? O que a gente percebe da conexão que nós temos hoje. Ó, meu neto aqui, o Lucas. Lindo. Bom, aqui a avó precisava ter trazido um babador, viu? E quando a família apoia, é porque o negócio é bom, né? Porque com certeza. É o empreendedor mais crítico que tem é a família, né? E quando a gente traz essa conexão, mas por que você trouxe esse tema? E ele tá amando a live aqui. Quando você trouxe esse tema, eu achei um tema tão legal, porque eu tenho o portal Sou Mulher, né, que quando eu tive uma viagem de experiência até o Japão, e eu acabei ali percebendo a minha essência. Sempre fui empreendedora. Sempre gostei desse lado empreendedor. Eu não conseguia trabalhar numa empresa que eu tivesse que ficar obedecendo ordem todos os dias e fazendo sempre a mesma coisa. Aí ali eu descobri que a gente precisava dar uma oportunidade para a mulher, em especial a mulher. É claro que tem muitos homens e a gente não quer competir com isso, a ideia não é essa. É trazer para a mulher, porque a mulher tem mais percepção em alguns pontos. A mulher observa mais alguns detalhes. Então, eu trouxe o evento para dentro do portal Sou Mulher. Eu comecei a fazer eventos em que a mulher pudesse elevar a sua essência, entendeu? Elevar seu conhecimento, não só ficar vivendo de migalhas, vivendo desorganizado, vivendo de uma forma que, para ela ali, como ela vai construir um futuro, né? E como que a gente pode trazer esse tema para dentro da Expo Quantic, que está se falando sobre frequência, sintonia. É o mesmo que você vender um apartamento para alguém, você não pode vender aquele metro quadrado, que a pessoa vai ficar dentro, fechada, isolada. Não, você tem que vender ali o sonho dela, ali você tem que perceber, né, como psicóloga, o que é que você está fazendo. E essa sua ideia de ser um sócio, como que você coloca, que é um sócio de aluguel. Sócio de aluguel. Eu achei bárbara essa ideia, porque você vai dar condições para a pessoa perceber, como terapeuta, que direção que ela está tendo, né? E conta pra gente como é que você chegou nessa ideia, que eu achei bacana, porque isso para o empreendedor vai fazer muito sentido você falar lá no dia da feira como organizar tudo isso, porque os empreendedores vão lá para ouvir sobre o quântico, sobre o que você traz de experiência neste setor específico, porque o conhecimento é tudo, né, Dani? Você sabe que a gente ter conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. E ali tem insights, tem um poder de mudança, vira a chave mesmo. E é isso que a gente vai ter como spoiler até do que você vai colocar na Expo Quantic. Como é que você chegou a esse ponto de ter essa ideia que eu achei fantástica? Conta pra gente sobre isso. Como missão mesmo, né? Sim, na verdade, Vera, eu acho que desde que eu comecei a empreender, o que eu percebo é que as ideias, né, os produtos, eles surgem
dos clientes, Aham. né? E esse produto, ele surgiu, esse serviço, né, que eu ofereço, ele surgiu de clientes minhas terapeutas. Então, eu comecei atendendo como terapeuta, eu percebi que nesse meio sempre fui, né, muito ligada a negócios, porque a minha formação era o que eu trabalhava, e eu tinha mais facilidade com marketing, com vendas, com essa parte de estruturação de negócio, porque era uma coisa que já era do meu dia a dia, né? Só Aham. que eu conversava com muitas colegas terapeutas que tinham muita dificuldade. Então eu comecei, né, foi daí que surgiu essa integração do negócio com né, a terapia, enfim. Então eu comecei auxiliando, ajudando terapeutas a estruturarem seus negócios. Então eu Entendi. comecei com consultorias, com mentorias para terapeutas. Foi meu Uhum. primeiro público, né, vamos dizer assim. E foi muito natural, porque eu já, né, já estava dentro desse meio, enfim. E uma das minhas clientes, eu comecei a prestar consultoria, então, diferente na mentoria, geralmente a gente orienta e a pessoa faz por ela, né? Uhum. Na consultoria eu faço pela pessoa. Então a Entendi. pessoa me contrata para desenvolver o plano de negócio dela, ela me contrata para desenvolver os processos dela, no caso de um terapeuta, né, para desenvolver os processos de vendas, de divulgação e marketing, a própria estrutura da empresa, né, que muitas vezes a pessoa vai atendendo ali, mas não percebe que ela tem uma empresa, né, ela precisa se profissionalizar, É uma enfim. empresa, né? Exatamente, né? A partir do momento que a gente vende um serviço, né? A gente recebe por isso, a gente tem uma estrutura de empresa ali, mesmo que a gente seja a empresária, né? O terapeuta sozinho, ele já tem um negócio. E uma das minhas clientes, e eu percebi isso, as minhas clientes são majoritariamente mulheres, né? Eu atendo homens também, mas a maioria delas são mulheres. E uma dessas minhas clientes, ela tinha muita dificuldade no dia a dia, na tomada de decisão. Então eu percebia que, geralmente, quando eu atendia, né, clientes mulheres, elas recebiam o plano lá completo da consultoria, só que se elas não tinham uma equipe ou alguém que ajudasse ali a implementar, elas acabavam se perdendo no dia a dia, na tomada de decisão. Por quê? Porque é natural, a gente fica mesmo em dúvida, né? Você deve saber que você também é empresária, mas no dia a dia as decisões são muito solitárias, né? A gente precisa. E quando você não tem um viés de negócio, fica mais difícil ainda, porque você não sabe se está fazendo certo, né? Será que eu estou aqui divulgando da forma certa? Será que a estratégia que eu estou usando é a melhor? Será que eu estou atendendo o cliente do melhor jeito? Enfim. E essa cliente, ela começou a me pedir reuniões mensais, que a gente tivesse encontros de acompanhamento. Então, eu fiz a parte estratégica e depois eu fui auxiliando ela na implementação, né, desse plano. Como uma sócia mesmo. Então, eu puxava a orelha, né? Ela falou, Dani, eu preciso de você, porque às vezes eu, né, dou uma desmotivada, eu vou lá, puxo a orelha, falo, vamos lá, né? Tem que continuar. Não, eu fiz ali uma estratégia, às vezes a gente fez por pouco tempo. Precisa continuar, né? Precisa insistir. Então, eu fui auxiliando, e daí que surgiu o sócio de aluguel. Porque é um movimento não é só a consultoria que eu faço, né, entrego e saio do negócio, mas eu acompanho principalmente nesse olhar de sócia do negócio mesmo. Então, eu olho o negócio como se fosse meu, mas né, é o seu negócio. Você não tem toda a burocracia de ter uma sócia, né? Porque é uma prestação de serviço. Mas eu estou lá acompanhando o seu negócio. Mas isso veio realmente dessa necessidade de clientes que pediam para ter um acompanhamento, além da consultoria, né? Então, hoje eu não atendo só terapeutas. Acho que a gente vai falar um pouco e vai falar lá também no painel. Eu faço parte da Associação Comercial de São Paulo. Hoje eu coordeno o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, na Distrital Pinheiros. Então, eu coordeno cerca de 60 a 65 mulheres que são voluntárias, somos todas voluntárias nessa instituição, e a gente fala de empreendedorismo feminino, né? Olha, que legal. E motiva as mulheres a empreenderem de um jeito mais organizado, mais planejado, né? Porque muitas vezes a mulher acaba empreendendo só ou pela necessidade, ou enfim, sem muita organização. E aí, dentro do SEMEC, eu comecei a conhecer outros públicos, né? Não só a terapeuta, psicóloga, enfim, e aí comecei a expandir. Então, hoje eu tenho outras sócias, né, clientes sócias aí, e a gente trabalha eu trabalho com outras áreas também, sustentabilidade, inovação, enfim, empresas de outras áreas. Mas a ideia do sócio de aluguel é ter esse acompanhamento. Então, toda a parte estratégica eu faço, eu monto a estratégia da empresa. Quando a gente fala de estratégia, basicamente é quem você vai atender,
como que você vai para o mercado, quais público. produtos, né, quais produtos você vai vender para esse público, enfim. Então eu monto isso e eu acompanho a implementação junto com essa empresária, né, que muitas vezes está sozinha, algumas vezes tem equipe também, aí daí já tem um outro negócio também que eu vou apresentar lá na feira também, para suprir essa necessidade de equipe. Mas a sócia de aluguel é essa a ideia, é estar junto na decisão do dia a dia. Agora, quando essa empresária tem, por exemplo, uma secretária, você dá um treinamento específico também para essa secretária, até mesmo sem conscientizar a empreendedora, sem esse, vamos dizer assim, sem a dedicação dela, porque quem está empreendendo é porque está fazendo alguma coisa como, vamos dizer, o terapeuta. Hoje os atendimentos podem ser online, hoje os atendimentos também presenciais, na montagem de workshops e o que a gente sempre divulga, né, para que as pessoas tenham, vamos dizer assim, um maior acesso ao negócio dela mesmo. Aconteceu comigo logo no começo, porque a gente tinha um sistema de indicações de produtos e a gente fazia a gente acabava fazendo uma porcentagem para quem indicava. E aí a gente montou um sisteminha de indicações e na empresa o valor que era pago pelo produto, ele ia para uma conta que era separado da conta da empresa, né? Quando você fazia o pagamento do cartão, ele ia para essa conta. E você acredita que eu fiquei 4 meses procurando o dinheiro que entrava, eu não achava para fazer o reembolso para as pessoas que tinham indicado. 4 meses tentando achar, eu cobria porque eu sabia que tinha vendido, eu entregava os produtos, mas eu não achava. No fim, estava nessa conta parado 4 meses. Um valor de, assim, com muita substância, porque tinha sido logo o primeiro momento da divulgação. Então, menina, a gente precisa. Aí uma amiga minha falou assim, eu falei, nossa, sumiu o dinheiro, não sei onde está. Ela falou, não, a gente tem que achar, como é que você vendeu? Ela trabalha no banco, ela sabe procurar ali o que realmente a gente não sabia, né? Olha, ela me deu, assim, uma aula de 1 semana de estoque, retirada disso e daquilo, mas fez uma total diferença para a empreendedora que estava ali sem saber onde aquele valor estava, ela encontrou e ela falou, Vera, estava aqui parado, você já poderia ter feito várias coisas com ele, ter feito outro investimento, até mesmo comprar mais produtos e o dinheiro ali sem, sabe, atrapalhou mesmo. Mas você vê, leva um tempo. E como que você, vamos dizer assim, inicia esse trabalho com a empreendedora? Porque é um dos pontos chaves dessa sociedade alugada. Eu achei isso tão bacana que eu quero realmente esmiuçar isso, porque se você dá uma formação para as pessoas, eu vou colocar à disposição todo o espaço do portal para que você coloque lá todo esse treinamento. Eu acho que isso é uma forma de até abrir para você um outro espaço, que eu nem tinha te falado, mas eu estou te falando aqui, porque eu acho que as empreendedoras podem aproveitar muito e a gente tem isso lá dentro, né, do portal. Tem várias categorias. Conte comigo. Tem várias categorias. Eu sei que você faz isso também como missão e a gente vai programar tudo isso para ficar muito melhor. E é claro, se eu puder alugar um pouquinho o seu projeto, eu também vou utilizar. E a gente saber como é que isso faz. Como que a empreendedora chega para você, se organiza, dá um passo a passo para a gente aqui, não esconde nada. Não, com certeza, a ideia é essa mesmo. O que eu falo? O bom desse serviço, que eu percebia, né? Eu falo que foi eu fui subindo degraus, né? Eu comecei lá atrás dando treinamento, né? Treinamento, workshop, enfim, o que eu percebia? Como o meu público era majoritariamente terapeutas, né? Que são pessoas que não estão no mundo dos negócios, né? São pessoas que estão ali no outro mundo, né? Que é o mundo do atendimento, né? São geralmente pessoas muito boas que fazem formações assim excepcionais, né? Para atender.
Mas não tem a veia dos negócios, muitas vezes nem gosta, né? Vamos ser bem sinceros. A maioria dos terapeutas não gosta ali da parte do marketing, das vendas, né? Acha que tem mais, né? Que é mais difícil, enfim, não conhece. Controle de estoque, Deus me livre. Controle de estoque, controle de financeiro, principalmente. Nossa, atende muita gente que tinha muita dificuldade de precificar a sua sessão, precificar os seus serviços, ter uma certa esteira, né, de serviços, não ficar preso só num atendimento individual, enfim, tem uma série de detalhes que tem muito mais a ver com empreender, com conhecimentos de negócios, do que necessariamente conhecimento de atendimento, né? Não é técnico. Eu comecei dando lá treinamentos, esses treinamentos, o que eu percebia? As pessoas travavam muito na hora de fazer, porque elas assistiam o treinamento, mas é difícil na hora de você fazer sozinho. Na massa, Comecei a fazer as mentorias. A mentoria, eu já tinha um acompanhamento maior, mas mesmo assim eu ensinava você e você, Vera, tinha que fazer por você. Enquanto você ainda tá num comecinho, você tem mais tempo, a sua agenda tá um pouco mais... E ainda mais o terapeuta, o médico, que depende da sua hora, né? Você ainda consegue fazer. Você começou a crescer um pouco mais, como você comentou, né? Às vezes tem um assistente ali, um assistente virtual, ou até uma secretária para ajudar, enfim. Geralmente a tua agenda já começou a ficar mais apertada, fazendo o que você tem que fazer, que é atender, ou que é o teu core, né? Se você é uma vendedora de uma loja, você vai estar lá, né, gerindo a loja, enfim. Você está ali focada no negócio principal. Então eu percebia que a mentoria também, muitas pessoas não conseguiam levar para frente, né? Enquanto ainda tinha... A consultoria ajudou muito nisso. E também foi uma cliente que pediu. Ela falou, Dani, eu não quero mentoria, não consigo fazer, eu já tenho meu negócio aqui, eu já, né, não dá para eu fazer sozinha, preciso que você faça por mim. Falei, ótimo, vou fazer o projeto para você. E aí o que eu entendi quando eu comecei a prestar consultoria? Que a grande parte dos problemas de negócio, e aqui eu não estou falando só do meio do nosso mercado de terapia holística integrativa ou psicologia, mas acho que é geral, no geral, né? No geral, a grande falha, né, vamos dizer assim, está na estratégia, está no começo. As pessoas começam do jeito que dá para começar, né, que tá certo. Eu nunca vou falar para você não fazer, eu sempre vou falar, é melhor você fazer do jeito que você sabe fazer agora do que você deixar de fazer, né, e ficar parada. Só que chega um momento que, se você não tem uma estratégia desenhada, você vai retroceder. Ou você não vai conseguir, né, evoluir, ou você vai acabar desistindo, né, vai achar que não vai para frente, enfim. Então, o que eu percebi é que a maior parte dos problemas que eu atendia eram muito parecidos. Era estratégico. Era basicamente desenhar onde eu estou agora, onde eu quero chegar, quem eu vou atender. Porque senão a gente confunde, a gente começa, né, alguém pede um serviço para você, você vai lá e né, vou fazer esse serviço, aí não tem nada a ver com o teu, né, aí você tá ali, né, mostrando uma coisa para o público, mas você faz outra, né, isso acontece muito, né, ruído de comunicação. Incongruente, né? E tudo isso tem a ver com estratégia. Então, a primeira coisa, geralmente, quando as minhas clientes chegam, elas estão nessa confusão de, né, olha, ou eu não estou conseguindo cliente suficiente, ou eu não sei onde está o dinheiro. Eu tenho cliente, eu atendo, mas parece que não entra, né? Parece que eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo com isso, né? Geralmente tem a ver, ou produto e serviço, né? Eu atendo, mas eu estou ali com a agenda cheia, não consigo mais crescer, porque a gente tem um horário disponível, né? Não dá para você trabalhar, né? Ou às vezes muito cansado, as pessoas já no nível de, né, estresse, porque está ali, já, né, precisando já no seu limite. Terapia, né? Então, geralmente, as pessoas chegam nesse nível mais de confusão, vamos dizer assim. A primeira coisa que a gente faz é sentar e desenhar o negócio, né? O que é desenhar o negócio? Puxar lá a tua essência, e aí a gente falou da mulher. A mulher, ela tem uma questão de se envolver no negócio como propósito mesmo. Então, a maioria das mulheres, né, quando elas empreendem por um propósito maior. Sim. Pode ser até o propósito pessoal. Eu quero estar com meus filhos, eu quero ter mais tempo. Mas sempre tem alguma coisa ali por trás que é além, não é só porque tem uma oportunidade de mercado. Essência, né? É a essência, né, Dani? E o homem, muitas vezes, ele é mais prático nisso. Ele vê uma oportunidade de mercado, ele vai lá e, né, vou fazer um negócio aqui para atender essa oportunidade. A mulher, ela precisa de algo a mais. E isso também, isso é ótimo, porque a gente tem um propósito maior, né, para servir, né, isso faz sentido para a nossa vida também, como realização pessoal, enfim.
Ao mesmo tempo, também pode travar em né, em muitos momentos. Porque muitas vezes a gente se apaixona lá por aquele projeto, aquele produto, e aí não sabe a hora de olhar e falar assim, opa, né, isso daqui é um filho meu, mas as pessoas não, né, no mercado não faz sentido. Ou algumas vezes tem um ótimo serviço, um ótimo produto, mas não sabe vender, e aí as outras pessoas não conseguem acessar. Então, às vezes, a gente fica muito presa também no propósito, né, no que está por trás. Então, a primeira coisa que a gente faz é sentar e olhar, tá, por que você começou isso? Né? Porque a gente tem um porquê. Né? Você começou a empreender por um motivo. Né? Você começou com a sua mulher por um motivo. Você sempre tem ali. Então a gente sempre começa por aí. Por que começou? Hoje, né, o caminho que está trilhando, ele está seguindo o objetivo que você tem ou não? Porque muitas vezes a gente começou a desviar, daqui a pouco a gente fala, não era bem isso, né, que eu estava pensando lá atrás. Então a gente começa definindo onde você está agora, qual que é a fotografia, então é um diagnóstico. Né, basicamente, quando a gente fala em termos de consultoria, é um diagnóstico de onde você está, né, como que está a questão do faturamento, a gente vai olhar para o negócio, vai olhar como que está a questão do faturamento, como que está a questão de divulgação, né, você divulga, não divulga, como que você está divulgando, para quem você está atraindo, é uma foto, né, do negócio como um todo. Quais são seus produtos e serviços, enfim. Depois que a gente faz esse diagnóstico inicial, aí a gente vai começar a desenhar o plano, né? Que aí a gente vai definir lá na frente, onde eu quero chegar. Né? Então, eu tinha um propósito quando eu comecei, o que eu quero ali na frente. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tá? Não tem que ser aquelas coisas de entrevista, daqui 10 anos, onde é que eu quero estar? Porque a gente, vida de empreendedor... É amanhã, onde estou amanhã? Amanhã cedo. Mas a gente precisa ter estratégia, direção. Não é... Assim, não é uma coisa fechada que você não vai. É uma direção. Né? Por quê? Essa direção tem que estar ligada no teu propósito, senão daqui a pouco você desviou demais e aí você mesmo não vai aguentar, né, continuar naquele negócio. Então a gente basicamente direciona. Até porque isso tem que vir de você, empresária. Porque quando você começar a crescer e começar a contratar pessoas e começar a ter, né, prestadores de serviço, você que vai dar a direção. Né? Ninguém pode chegar no teu... E nem eu, né? Por isso que eu falo que é uma sociedade. Eu não posso chegar como consultora, eu não vou chegar e dar a direção para você. Falar, Vera, você tem que ir por esse lado. A gente vai discutir as direções. Isso desvia até às vezes do propósito da pessoa, claro, que não sabe explicar, né? Porque o propósito é teu. O meu papel aqui é decifrar em termos de negócio. Então você vai falar para mim, eu comecei por causa disso, que eu gosto de fazer isso. Quem você gosta de atender? Atender gente que a gente não gosta. Nossa. É a pior furada. Você colocar um cliente ali, que é um cliente, sempre que as pessoas me falam, então, eu gosto, esse cliente é um bom cliente, por isso mas você gosta de atender? Se você tivesse que só ficar falando com um cliente, a gente sempre pega um exemplo, né? Com esse fulano, como que ia ser sua vida? Porque essa é a ideia, né? Você ter atender alguém que você tem a sinergia ali, né? Não é só porque é bom ou não é, né? Então a gente começa definindo isso. Quem você quer atender? Qual a direção do teu negócio? Quanto você quer faturar? Isso é um erro que, assim, a maior parte dos empresários como um todo... Vocês não sabem mensurar isso, né? São basicamente 3 perguntas que eu faço para entender como é que está a estratégia da pessoa, que é quem você atende, quem é seu cliente. Aí você já consegue perceber que às vezes as pessoas se enrolam, tem todo mundo, é quem, né, não tem muito um foco. O quanto você quer faturar, porque não tem a ver quanto você fatura hoje, tem a ver o quanto você quer chegar, porque é diferente. Você pode falar para mim que você tem um negócio que você simplesmente quer ficar num faturamento lá X de tantos mil, você vai precisar de um esforço. Dani, eu quero 5 vezes isso. Vai ser outro esforço. Sim. Né? Vão ser outras estratégias. O esforço significa estratégias, investimento, né? E é normal, porque tem muita gente que é assim, poxa, eu empreendo porque eu quero ter uma vida tranquila em casa com meus filhos. Eu não quero crescer além disso. Tudo bem. Então, você vai ficar estável e você vai fazer estratégias para isso. Né? Não, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero ter, né, um negócio maior, eu quero ter filiais. Aí a gente vai fazendo outras estratégias. Então, onde você quer chegar, né, com o teu negócio é importante, né? Você sabe que aconteceu para não cortar você, para dar como exemplo, o portal Sou Mulher. Nossa, ele já passou por várias etapas, porque até eu mesma não sabia como direcionar aquilo, porque eu sabia o que eu queria,
que a mulher chegasse aonde está o portal hoje, mas eu não sabia como dizer tudo isso. Ou os profissionais que montavam as páginas e tudo não tinham esse olhar. E foi amadurecendo naturalmente, levou um tempo. A gente inaugurou em 2018 e ele chegou no que eu queria mesmo dizer agora, em 2025, tá? Que foi entregue todo o projeto no finalzinho de 2024, com a equipe do marketing que está fazendo, a Pamela aí, que está fazendo acho que a Dani também, Carol, aliás, a Carol, elas entenderam o que eu precisava dizer com o portal Sou Mulher, com todos esses eventos que eu estou trazendo para todo mundo, né? E isso começou a ter um significado muito maior até do que eu previa, né? É claro que a gente ainda está uma jornada em construção, porque precisou colocar, inclusive, todo um trabalho de conhecimento do projeto, né? Você teve que delinear tudo ali, que eu acho que é o que você orienta também e acompanha, e lógico, com uma equipe toda direcionada, né? Para esse modelo do que eu estou trazendo para as empreendedoras. Então, eu fico fascinada quando tem um tema assim, que a gente pode colocar em prática, né, o que você está falando. Porque eu passei por isso e não é fácil. Chega um momento que você fala, será que eu estou no caminho certo? Mas eu insisti, coloquei uma firmeza ali que era o que está agora é o que eu quero dizer. Dentro desse olhar quântico, que é um nicho de mercado, a gente está trazendo um passado milenar para esse momento de visão que você pode ter essa percepção para frente. Então, quantas mulheres empreendedoras vão poder olhar para o negócio que ela está trazendo e ver esse mercado abrindo aí com uma perspectiva enorme. Eu estou encantada com esse projeto que você está colocando, porque tem muito a ver com o que eu passei e que eu acho que a gente vai ajudar muita gente que também está passando por isso. Por isso que eu falei, gente, hoje é tema para empreendedora, dentro do quântico, porque é uma visão acima do que a gente já enxerga. Então, é uma percepção muito maior. Eu quero te dar os parabéns por esse projeto. Eu acredito muito que vai fazer diferença na vida de muita gente. Eu vi que a Andréia sugeriu de trazer o pessoal, né, da associação também, para a gente ter o painel falando sobre isso. E, assim, o desafio que a gente tem, Dani, são as redes sociais. Conta pra gente o que você pôde projetar isso nessa visão das terapeutas, que foi o início, né? E agora expandindo aí para outras empreendedoras. Eu acho que esse desafio tem que ficar lá fazendo story todo dia, tem que fazer live todos os dias. Eu tô adorando, viu? Eu tinha uma resistência com o negócio de live, eu achava que tinha que divulgar muito, eu achava que tinha que falar muito para ter público, e eu tô vendo que é um outro olhar. A gente comentou isso ontem. Nossa, é uma preocupação disso, é rápido. Eu estou vendo o Bruno aqui, o Bruno Borg, das startups. Bruno, a sua dica da gente ter que ser rápido e resolver, para mim está funcionando muito. Vira a chave, resolve, muda, e é isso que é o bacana, né? Fala pra gente dessas redes sociais, que visão você está tendo sobre isso, porque estamos num momento de crescimento, né? Não, com certeza. Eu vou até puxar o gancho são dois ganchos, na verdade. Um que você comentou do começo, né? Que você teve muita dificuldade, porque muitas vezes as pessoas, os profissionais que faziam as páginas, né? Que geralmente são profissionais de marketing, não tinham essa visão, né? Da estratégia. E isso é um erro que a gente comete muito. Eu tô falando a gente, porque eu sou empresária também, como você, e, né, e terapeuta, enfim. Muitas vezes, o que acontece? Isso está muito relacionado à rede social. A gente está numa era em que as pessoas elas entendem que ter um negócio é ter um Instagram, é ter uma rede social, seja o TikTok, o Instagram, enfim. E um negócio, ele vai além disso,
né? A gente não pode, inclusive, né, eu nem recomendo que você dependa de uma né, de uma rede social como o seu negócio, né, como um Sim. todo. Se você, por exemplo, terapeuta, for depender de um Instagram para conquistar cliente, né, eu só tenho cliente pelo Instagram. Se o Instagram fechar amanhã ou se ele resolver, né, parar, você perde o teu negócio. Rede social é um canal de comunicação. Então, assim, eu sou profissional marqueteira, né? Eu tenho MBA em marketing, eu sou formada em administração, eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na última empresa que eu fiquei, foram 10 anos na Johnson Johnson, trabalhei em marketing, em vendas, trabalhei na Unilever também, que são empresas grandes e reconhecidas nessas áreas. E o marketing, ele né, é uma forma de divulgação e captação de clientes. Sim. E a rede social é um canal de comunicação. É uma das formas que a gente tem para comunicar. Eu tenho uma opinião bem específica para terapeutas, né? Quando eu comecei lá atrás, a minha empresa se chamava Terapeuta Empresária, né? Que é a empresa de negócios para terapeutas. Eu ainda continuo com ela. E eu tenho uma visão muito específica que eu não acredito que rede social ou marketing digital, né? Que o pessoal chama de marketing digital, é o futuro do marketing para terapeutas ou é o presente do marketing. Para mim, terapeuta, ele precisa ter muito forte a indicação. E indicação é um marketing de indicação, é um dos marketings mais antigos que a gente tem. É o referral marketing, tem, enfim, diversas estratégias de indicação que a gente pode fazer. E o digital, ele tem que ser um braço, você tem que estar ali. Por quê? Porque vai ser uma vitrine, porque eu vou indicar, por exemplo, a Vera vai lá, vai me indicar para alguém, a pessoa vai entrar no Instagram, vai entrar em alguma rede social para ver sobre o meu trabalho. Então a gente precisa estar ali. Isso não significa que você tem que estar ali todo dia, o dia todo. Até porque se você é terapeuta, você depende da sua hora para atender. Você tem outros serviços. O teu serviço não é digital. Diferente de, por exemplo, você tem um portal. Esse portal, ele vai ter uma estratégia muito mais focada na comunicação. Você trabalha com comunicação. Então, né, esses canais, para você como empresária, provavelmente vão ser mais relevantes. Então, dentro de uma estratégia, a gente sempre vai desenhar, olha, o canal X para você, né, o canal Instagram para você, é um canal que vai ter uma relevância de 10%, 20%. O canal LinkedIn, tem muitas empresárias e muitas empresas... Nossa, eu tô gostando muito do LinkedIn, não sabia do progresso dele. E assim, é uma rede que ela é muito nichada, né? Ela é muito focada na empresa. Então, para quem trabalha com pequenas empresas, hoje eu tenho uma sócia que ela é uma sócia de aluguel, tá? Uma cliente, que ela tem um negócio de sustentabilidade, inovação e tecnologia. Ela atende startups, pequenos empresários. Essas pessoas estão no LinkedIn. Né? Então, para ela, o LinkedIn faz muito mais sentido do que o Instagram, por exemplo. Sim. Não deixa de ser uma rede social, mas é uma rede social que vai ter uma outra forma, uma outra estratégia. Né? A forma de você... Né? Como existe o TikTok, dependendo do perfil de cliente que você atende, né? Para produto físico, é maravilhoso o TikTok hoje em dia. Enfim, a gente tem diversas redes. Então, o que eu acredito? Hoje em dia, estar na rede social é mandatório, porque é um canal enorme, né? A gente tem que estar ali, de alguma forma. Só que para cada empresa, né, para cada estratégia de negócio, você vai estar de um jeito. Certo. Dependendo do negócio, se você for um negócio digital, então eu tenho clientes que são influencers, né? Elas dependem da rede social. Então, aquilo para elas é grande parte da estratégia delas. Sim. Elas vão ter que estar lá de forma muito mais ativa. Como eu tenho clientes, terapeutas, que quase não estão na rede social e tem uma agenda lotada. Porque elas não dependem só da rede social. Então a gente isso precisa estar onde? Na estratégia. E aí eu puxo o gancho. Profissional de marketing é um tipo de profissional. O profissional que vai desenhar a estratégia e vai olhar o negócio como um todo é outro tipo de profissional. Então muitas vezes a gente, quando contrata, tem uma dificuldade de entender o que aquele serviço vai entregar para a gente. Então, às vezes, a gente acha que, poxa, eu contratei alguém que é um profissional de marketing que vai trabalhar minhas redes sociais, que vai fazer postagem, às vezes vai fazer a parte de copy, né, de escrever post, às vezes vai até fazer um site para você, enfim. Só que muitas vezes esse profissional ele tem uma visão de marketing, ele não tem uma visão de vendas, de estratégia de negócio, de estruturação de negócio, modelo, né? Qual que é o modelo de negócio que você vai usar, porque ele é um profissional especialista em marketing. Sim. Então, quem é que passa isso? Geralmente, eu passo essas informações para os profissionais que você vai contratar.
Então, eu tenho parceiros já também de negócio. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estratégia, eu vou desenhar lá, olha, na estratégia da Vera, do portal, dentro da estratégia de marketing, a gente já fez a estratégia de operação, a estratégia de finanças, a estratégia de vendas. Na estratégia de marketing, que é um bloquinho, dentre tudo que você tem que pensar, você vai precisar estar lá num Instagram, ou fazendo live, ou fazendo post, stories, enfim. Eu vou dar a direção para esse profissional. Você vai falar para mim, Dani, eu tenho uma agência de marketing. Essa agência, ela vai pegar essa informação e aí ela vai desenhar, ela vai implementar isso, né, de forma muito mais focada e muito melhor do que eu, porque eu não sou uma agência de marketing. Então, eu também tenho parceiros que vão ajudar nisso, né? Inclusive, foi daí que saiu. Hoje eu tenho uma startup, você estava falando aí da pessoa que está. O Bruno Borg. Conheci. Vou conversar com ele depois. Eu tenho uma startup hoje, está em fase de validação, né? Então a gente está validando a ideia ainda, enfim, ela está bem no comecinho. E ela vai falar de serviços para esses profissionais que são os empresários, né? Por quê? Eu monto a estratégia, eu vou te entregar a estratégia e você vai precisar implementar essa estratégia, porque a estratégia no papel e nada é a mesma coisa. Né? Fica só a receita. E aí eu tenho uma sócia que ela é de marketing, né? Ela trabalha hoje com serviços de marketing e inteligência artificial também, né? Ela tem essas duas vertentes, como se fosse uma agência mesmo. E aí a gente faz essa parte do serviço, da implementação do serviço. Então também é um pacote mensal que a empresária paga num valor muito mais reduzido e que aí você tem tanto a gestão dessa estratégia, que é o caminho, como é que está sendo implementada, como a postagem da rede social, né? Então tem lá o pacote de 5 posts por semana, nessa rede, ou no LinkedIn, ou no Instagram, enfim, naquela rede que faz mais sentido para você, e aí a gente implementa essa estratégia até a ponta, né? Como se fosse um 360. Mas basicamente o que eu acredito todas temos que estar, mas não todo mundo que vai estar igual. Entendi. Então não dá pra gente pegar ali e falar, eu tenho que estar todo dia fazendo. Não dá conta, tá, gente? Eu já tentei fazer isso. Eu fiquei quando eu comecei a empreender, eu fiquei ali. Acho que eu fiquei uns 5, 6 meses postando todo dia. Foi interessante, mas eu não tinha nenhum cliente. Não veio nenhum cliente, eu não consegui. E olha que eu trabalho com negócio, porque eu estava tão focada em ficar lá, né, postando e aprendendo a postar, porque aí eu fazia tudo sozinha, aí eu me virava lá, queria fazer o design do post, ficava tudo mais ou menos, queria fazer a copy, né, porque a gente não quer gastar, né, não quero investir para contratar alguém, que é outro erro. Mas às vezes não dá, né? Mas o não dá também, ele tem a ver com um pensamento que a gente tem de investimento. Escassez, né? De investimento. De escassez, que aí é o segundo gancho. Tudo é quântico. Tudo tem a ver com o que a gente é por dentro, a gente está expressando para fora. E é aí que a gente bate nas crenças, é aí que a gente bate. Então, assim, não tem como a gente empreender sem falar do todo, né? Do autoconhecimento, das terapias, do quântico, até mesmo até mesmo das informações de antepassados, né? Porque menina, que raiz forte, viu? A gente tem que lutar muito. A única coisa que eu falo a gente não, e você deve perceber isso também, tudo isso acontece, a gente vai percebendo essas crenças, a gente vai no movimento. Sim. Não dá pra gente falar, e eu já ouvi isso de alguns clientes, não, peraí, primeiro eu vou fazer lá minha terapia, aí eu vou resolver todos os meus problemas, aí depois eu começo a empreender. Então não vai. Não, primeiro, né? Porque a gente só vai aparecer conforme a gente for fazendo, né? Quando a gente esbarra lá num nível de faturamento que você não sai daquele nível. Você fala, gente, mas não é possível, eu tô fazendo tudo e não saio desse nível. Por quê? Porque tem alguma coisa além que a gente precisa, aí você vai investigar em todas as áreas, né? Aí, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu fazer minha terapia, tá em dia, não tá em dia, o que tá acontecendo? Será que é uma crença? Será que é algo, né, relacionado à família, né? Quantas pessoas eu não atendi, clientes, e aí que vem um diferencial, né? Pelo fato de eu atender também, eu atendo com tarô, com numerologia, né? Geralmente são clientes diferentes, né? Mas eu faço isso no meu dia a dia, tá aqui, meu tarô tá aqui, eu falo, eu tô
tá aqui meus cristais, eu tenho, para mim é muito natural, porque eu uso isso no meu dia a dia, né? Eu vou fazer uma live, eu vou ter aqui meu cristal azul que tá, né, me ajuda na comunicação. Então, isso para mim é muito integrado. Uhum. E eu acredito que para a maioria das pessoas que trabalha com também é. E é importante que seja. Muita gente tenta separar, né? Ah, eu sou uma coisa aqui né, eu atendo e aí eu tô lá no meu, né, no meu lado terapeuta, depois eu tenho que parar e sentar no lado empresária. E não é. Tem que A integrar. gente é uma coisa só, a gente é integrado. Inclusive por isso que a gente tem dificuldades de crenças e limitações que acabam atrapalhando no trabalho, né? Na verdade também eu considero vamos dizer assim, um aprendizado, né, Dani? Porque você não aprende isso na escola, você não aprende isso se você tem uma família muito simples, se você tem alguma dificuldade na própria família de aprendizado, de administração financeira, desse controle, né? Aí você vai atrapalhando o efeito dominó. O primo que se deu mal, pede emprestado, não te paga, o outro que compra, vira uma salada só. Eu acho que isso causa, inclusive, uma regeneração familiar, quando você coloca, às vezes, até para o seu filho aprender que ele deve ajudar nas questões de crescimento da família. Eu tenho um exemplo da Maria Clara, que é uma bailarina que eu conheci desde de pequenininha, e a gente estava na inauguração do portal, e nós fizemos um evento para inaugurar a marca do portal. O que a gente esperava de trazer, porque eu já sabia que viria, mas até não sabia como direcionar tanto. Então, vamos lançar a marca, porque a marca já tem um fundamento. E no meio da reunião ali, tudo, eu expliquei muita coisa, e a gente ia ter um desfile de coisas para meio ambiente, upcycling, coisas diferentes para trazer aquele conceito do portal. Né, o que a mulher poderia fazer para faturamento, reciclagem, enfim, toda aquela questão. Foi nesse ponto que eu perguntei para ela. Ela tinha uns 7 aninhos. Aí eu falei, Maria Clara, quando você chegar em casa, você conversa com a mamãe, ela vai te explicar melhor. A tia aqui está explicando assim por geral. Ela falou, tia, eu já entendi. Ela chegou em casa, ela desenhou a roupa com as coisas recicladas. Ela fez o desenho, colocou as cores do que a gente tinha falado sobre as cores, a importância. Ela colocou um amor naquilo ali e ela desfilou com a roupa que ela desenhou, tá? Menina, eu achei assim um suporte. A história dela eu falo em todos os eventos. E ela vai estar na nossa inauguração aí no dia da abertura, né, da Expo Quantic. Eu fiz um convite para ela aceitou. Eu já entrevistei no podcast e ela sempre conta, né, que ela cresceu muito porque ela ajuda a mãe, ela é bailarina, ela sabe o custo daquilo tudo, ela tem noção de quanto ela pode ajudar em casa, para não precisar contratar uma pessoa para ficar cuidando da casa o tempo todo, e elas se organizaram de um jeito. Eu tenho um carinho pela mãe, pela Tuane, que é impressionante a educação que ela está dando para essas filhas. Educação financeira, uma educação de reconhecimento do que o valor do pai em fazer por aquilo. Olha, é impressionante. Então, assim, você colocar uma pessoa dessa, com uma história dessa, numa abertura da Expo Quantic, vai dizer muito a que veio, né? Então, esse exemplo, sim, né? O quanto a gente mostra esse exemplo. Ela está se preparando porque a gente tem que começar na infância tudo.
né, uma desorganização, às vezes, dos pais, ou mesmo porque ele não saiba como fazer tudo aquilo, porque às vezes o pai tem uma condição melhor e a mãe tem uma condição mais desfavorável, e tem uma estrutura de escassez mesmo. Isso vai aparecer para a gente, isso é um fardo que você traz, e a gente sabe que temos muitas pessoas lá que vão falar sobre isso e desbloquear isso, gente, que é o mais importante, porque todos nós temos, né? Então, Exatamente. começar isso numa educação financeira, inclusive estendendo para a família, eu acho que você, como sócia, também pode pensar nesses detalhes, né? Não, com certeza, faz todo sentido. E assim, a gente, claro, a gente fala muito da mulher porque tem né, enfim, a gente trabalha muito com mulheres, né? E, enfim, a maior parte das terapeutas são mulheres também, né? Em geral, é isso. Mas a mulher também tem uma questão do centro familiar, né? Então, geralmente, quando a mulher, ela empreende, e aqui eu tô falando empreender, né? A gente tá falando do empreender fora, tudo, mas o trabalho fora mesmo, a forma como a mulher se coloca ali é um exemplo para a família como um todo, né? Para filhos, para netos, né? Com certeza você também é um exemplo aí para os seus netos, né? Porque a pessoa entende. Eles curtem. Então, e isso faz uma diferença lá na frente, né? Porque tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê acontecer quando a gente é mais novo, a gente vai reverberar, né, lá para frente. É natural, né? Isso é natural da gente como ser humano, né? E por isso que a gente tem tantas terapias também que auxiliam nisso, né? Como a constelação sistêmica, como outras terapias que trabalham, né, com a neuropsicologia também, para trazer, né, a hipnose trabalha muito com isso também, né? De trazer as questões que a gente traz desde a infância ali, às vezes até de outras vidas, a gente nem, né, vai entrar nesse mérito, mas também né, do mais além, que a gente carrega da nossa família e que isso vai aparecer quando a gente empreende. Eu costumo falar que empreender para mim, é uma das maiores jornadas de autoconhecimento que eu, né, já vivi. Porque todo dia tem alguma coisa que você enfrenta, seja com você mesma, e é muito forte com você mesma, que é o que você falou, né? Será que eu tô no caminho certo? Às vezes eu não sei se eu tô, né? Será que eu vou desistir? Não era mais fácil eu estar lá trabalhando para alguém, você CLT, né? Pelo menos eu tô, né? Será que isso tem a ver mesmo com o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Né? Começa por aí, a gente questiona tudo quando está empreendendo, porque você precisa ser muito. E assim, a gente tem a família que ajuda, né? Muitas pessoas têm, outras já não têm apoio, né, familiar e tal. Mas mesmo tendo, chega um momento que é você com você, é você que precisa acreditar, né? Não adianta. Exatamente. E aí isso vai trazendo questões, né? Porque aí tem vezes que a gente vai ter que ir contra, né? No meu caso, por exemplo, o meu pai sempre foi muito empreendedor, mas ele era aquele empreendedor que nunca deu certo, né? Que ele não tinha muita visão de negócio, ele era mais, né? Então acabava, né? Não dava certo os negócios, perdia coisa, enfim. E minha mãe, ela sempre foi aquela mais, não, ó, tem que trabalhar numa empresa, ser bem, porque é mais seguro, né? E eu entendo minha mãe hoje, é óbvio que você quer para os seus filhos aquilo que seja mais seguro, né? Você não quer uma vida louca, né? E quando eu comecei a empreender, para mim foi muito difícil, porque eu tive que fazer muita terapia, porque eu não conseguia dar o passo de sair de uma empresa, que era uma empresa grande, eu já tinha uma posição de gerência, né, com um salário alto, para empreender, com uma coisa que eu nem, né, sabia exatamente o que eu ia fazer também, né, porque vai acontecendo ao longo, né, da jornada, a gente vai dando os passos e aí vai construindo, como você comentou do portal, né, você começa com uma visão, aí você começa a fazer, aí aquilo vai se desenhando, né, e vai se ajeitando. E um ponto que eu acho super importante que você falou, principalmente para quem está começando, né, a empreender, ou quem já está ali no caminho, mas tá com aquela ideia, né, de poxa, parece que tá demorando demais, a internet dá uma ideia de que parece que em 7 dias, né, você vai fazer tudo, né? Vai virar não tudo. E às vezes né? De repente você dá uma trombada num cliente que te não, você pode. Mas não o negócio, você não vai ter um negócio ainda. Você pode ter um bom cliente, você pode ter pode acontecer, mas construir um negócio leva tempo. E investimento de tempo, né, de capacidade, e investimento financeiro também, né? Geralmente a gente investe antes de ter o retorno, né? Isso é muito normal, é porque o digital ele mudou um pouco, ele inverteu um pouco essa ordem, né? Falando, não, você vai
ganhar rios de dinheiro, né, enquanto todo mundo dorme. Não é assim, a gente já sabe que hoje não funciona dessa forma, né? Mas enfim, para quem está nessa jornada, tem uma. Quando eu criei o Sócia de Aluguel e o Time Pronto, que é essa segunda empresa, que é uma startup, eu me baseei muito num dado do Sebrae que as empresas, a maior taxa de mortalidade de microempresas e pequenas empresas, ou seja, não é da grande, é falta de planejamento estratégico. As empresas morrem em até 5 anos de gestão. Que é isso que a gente está falando aqui. É você saber para quem você vende, onde você está indo, qual que é a direção, né? Você ter ali uma organização do teu negócio, saber de onde entra dinheiro, né? O que está saindo, ter uma conta para o teu negócio específica, né? Você ter ali uma certa organização. A gente está falando das nossas empresas. E aí tem um dado muito importante que está embutido nisso. São 5 anos. Até 5 anos você ainda é micro, é pequeno. Você muitas vezes não chegou nem no ponto de equilíbrio ainda. Não, né? Então, é de 3 a 5 anos que a gente fala para uma empresa, e aqui não é só terapia, não é só qualquer tipo de negócio. Não é só o Sebrae também que fala esses números, tem várias outras fontes que falam. De 3 a 5 anos para a gente estabilizar um negócio. Né? E eu falo mais, quando você está empreendendo no começo, de 3 a 5 anos para você saber o que você vai fazer. Porque não é, a gente fica perdido. Comigo é a mesma coisa, a gente fica perdido. É o que você falou, olha, em 2018 eu tive essa ideia, mas agora que ele tá aparecendo do jeito que eu imagino. Por quê? Porque nesses anos você aprendeu, é curva de aprendizado. A gente não sabe empreender, a gente não aprende na escola, né? A gente não aprende na faculdade. Eu que fiz negócio, fiz administração. Você não aprende a empreender, você aprende a trabalhar para uma grande empresa. Mas a empreender, não. Você aprende a ser funcionário de uma empresa, né, gerindo negócios, enfim. Mas você não aprende a ter o próprio negócio, você não aprende a entender, né, E é claro que as redes ajudam muito nisso. Então, um portal, né, sua mulher ajuda muito nisso, porque ele vai te trazer conhecimento, ele vai tentar acelerar um pouco essa curva, né? Uma mentoria, uma consultoria, esse programa de sócio de aluguel, a ideia é acelerar essa curva de aprendizado, né? É você aprender com pessoas que já viveram aquilo, né? Já estão nesse caminho. E o próprio SEMEC, a Associação Comercial, outros grupos de empresários que a gente tem, né? É muito importante que a gente esteja junto, porque no dia a dia isso faz diferença. Faz diferença eu poder recorrer à Vera e falar, Vera, ó, você que já está aí, né, há mais tempo do que eu, o que acontece? Né, tá acontecendo isso comigo, dividir é muito importante. Então eu acho que esses encontros, e eu acho que a Expo Quantic está dando também essa possibilidade, porque é uma feira com várias pessoas com interesse comum. Então olha a riqueza que a gente tem de trocar, de pegar contato, trocar informação, pegar um contato, tomar um café depois. Gente, quanto a gente não faz isso no dia a dia, né? Marca ali um momento para você, trocou o cartão, conversa com aquela pessoa, marca de encontrar, né? Às vezes aquela pessoa não vai ser um cliente para você, mas pode ser um super contato de parceria de negócio, pode ser um contato para você aprender alguma coisa que você está precisando, né? Poxa, eu tenho um gap aqui em vendas. Deixa eu conhecer pessoas que sabem disso, né? Hoje em dia, eu percebo que nesse meio as pessoas são muito, principalmente nesse mercado de terapias, as pessoas são muito abertas para ajudar. Sim. Muito abertas para ajudar. De você perguntar mesmo as pessoas te ajudarem. Né? Olha, não, eu já passei por isso, conversa com uma pessoa, faz desse jeito. Então, acho que isso é, assim, imprescindível, né? Para todos nós. E sabe que na Expo Quantic nós conversamos sobre um espaço VIP, espaço VIP Networking. Esse é um espaço onde você vai ter contato direto com aquele empreendedor que está ali disponível os 2 dias, às vezes um ou outro não vai poder estar, mas para essa relação de troca mesmo, só que num outro nível, no nível de um entendimento até de partículas, frações, sintonia, o que o teu trabalho faz, sintoniza com o meu, porque a tendência de você ter essa conexão e você ter conhecimento sobre essas frequências, gente, dá para fazer coisas que é para dar certo. Não tem como não dar certo quando você está numa frequência correta, né? A célula vai aceitar isso
totalmente. A informação vem, a célula se abre para esse aprendizado e ela vibra nisso. Por isso que a gente achou bacana colocar um espaço para esse fim. É um espaço mais fechado, e lógico, ele tem até um custo para que as pessoas invistam nesse aprendizado e a feira traga um resultado, inclusive para esses palestrantes, né? De ter, por exemplo, o Bruno Borg, ter um contato com ele direto, você vai ter uma abertura de startup, que a sua startup pode servir para o trabalho dele, entendeu? Então, imagina vale essas muito a conexões. pena. Esses são investimentos, e por isso que é importante, porque a gente aprende a investir também, né? Eu tenho várias clientes que a gente troca muito nesse sentido, né? Elas perguntam, Dani, olha, eu fui convidada para tal coisa, mas tem que pagar tanto, vale a pena? Tem coisa que vale, tem coisa que não vale, óbvio que a gente vai avaliar, mas networking eu acho que vale muito a pena, é uma das coisas que a gente deveria sempre deixar lá uma reserva para investir. Divulgação do nosso negócio, porque não adianta a gente achar que no orgânico, né, nem planta cresce, a gente fala que nem a planta cresce só no... Então não é. Tem que ter um investimento mesmo em divulgação, é óbvio que a gente vai construindo isso, né, guarda um pouquinho, né, e vai aos poucos construindo esse capital para investir. E aprender a valorizar o que realmente importa para ela de resultado. Porque se ela vira uma chave ali, menina, quem segura essa pessoa? Quem segura? Ninguém segura. Se ela entendeu aquilo como um despertar mesmo, de consciência, ela arrisca e ela vai, ela acredita. Isso faz toda a diferença. Né, Vera, até da sua história, você falou de vários momentos aqui que não, talvez as pessoas não entendam quando vejam, mas que tem a ver com investimento, né? Você falou, a gente fez um lançamento da marca. Eu contratei pessoas para fazerem um site, para fazer o portal. Você teve que confiar, você teve que acreditar, né? E aí a gente vai dando, né? O universo também conspira. E eu acho que isso é legal também. O universo começa a caminhar com as questões e a gente começa a conseguir também fazer. Por isso que a gente precisa confiar, né? E tá alinhada com a gente, com o nosso propósito, né? Porque eu, pelo menos, percebo muito isso, né? A gente começa a entrar ali no que, né, que a gente fala que é coincidência ou sincronicidade, mas que as coisas começam a acontecer e você começa a ter o dinheiro para investir, você começa a ter os convites para participar, né, de eventos, de estar em lugares que você começa a ser vista. Então, acho que isso também tem toda essa relação, né? Eu acho que quando a gente se movimenta, tem a ver com o nosso papel aqui, né? O que a gente veio fazer aqui. Né? Quando a gente está com o coração aberto, sabe, Dani? As coisas fluem. Às vezes pode ter, assim, por não conhecer e tal, nossa, tá um pouquinho enroscado aqui, mas olha, daqui a pouco, bum, flui, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Ó, se você pudesse dar um conselho bem prático aqui para a gente encerrar, porque o nosso tempo está estourando, como que as pessoas conseguem se organizar melhor e crescer como empreendedora? Qual seria esse conselho, assim, que para ela vai servir muito? Para mim também, porque eu estou aqui como cliente. É simples, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais ouvir e fazer o simples, né? O feijão com arroz. Que é basicamente encarar o teu negócio como um negócio, né? Seja você um terapeuta, né? Tenha você um portal, né? Não é só um projeto, não é só um atendimento, não é só, eu atendo aqui de vez em quando, é um negócio, né? Então encarar como um negócio e buscar ajuda, né? Que a gente muitas vezes não vai atrás, né? E o buscar ajuda ajuda paga, prestação de serviço, que muitas vezes a gente precisa, né? Então entender ali dentro da tua realidade, o que eu posso delegar, o que eu posso fazer de parceria. Nem tudo é pago com dinheiro. Muitas coisas são pagas com parceria. As pessoas não entendem isso, né? Quando a gente fala as pessoas não entendem essa troca. Então, esse buscar ajuda, né? Olha, peraí, isso daqui, né? Primeiro a gente busca o conhecimento, o que eu preciso para melhorar o nosso negócio. Aqui a gente já falou muita coisa, lá no portal tem muita coisa, na feira vai ter mais ainda, né? Então, assim, peraí, onde que eu tô? Né? Eu busco conhecimento para isso. Será que o que está faltando para mim é estratégia? Quem que pode me ajudar nisso? Né? Será que o que está faltando para mim é o marketing? Né? Eu já tenho aqui desenhado, já está até caminhando, mas eu preciso de mais divulgação. Quem é que pode me ajudar nisso? Né? Eu acho que quando a gente vira essa chave de parceria, investimento, encarar como um negócio mesmo, né? É diferente
a gente não é, quando a gente é empreendedor, né, eu até gosto de falar empresário, que dá mais essa cara né, da organização, da disciplina, enfim, é diferente de ser empregado e funcionário. E muitas vezes a gente acaba querendo ser funcionário da nossa própria empresa. Eu quero ganhar o meu salário no fim do mês, mas eu não quero investir nada. Né? Porque o funcionário não precisa investir, né? A empresa que está investindo por ele. E aí a gente para de ter esse pensamento de crescimento, de expansão, né? E de buscar as oportunidades, porque muitas vezes as oportunidades aparecem e a gente não aproveita. Ajuda, ou porque a gente ficou ali, né? Achou que não quis falar da nossa ideia, né? Muita gente tem medo de falar, porque acha que as pessoas vão roubar, né? Tem muita coisa que acontece assim nesse meio, mas basicamente encare como um negócio, né? Se sinta como, né? Se veja como empresário, empresária, né? Que está ali à frente de um negócio e busque ajuda, né? E ajuda aqui pode ser ajuda paga, né? Para muitas vezes vai ser, pode ser uma parceria, pode ser buscar um conhecimento que você não tem. Mas acho que buscar suporte é básico. Importante. É importante que a gente tenha isso e não tenha medo, né, de mostrar ali, né, ó, peraí, tá faltando isso daqui e eu vou correr atrás, né, e vou achar alguém, e vou abrir para o universo porque as pessoas vêm. É verdade. E aqui não tem como eu fugir que a minha essência, ela é também do lado mais, né, da terapia, do quântico ali, as coisas acontecem, elas fluem, quando a gente está num pensamento, né, de abundância ali, a gente vai atrair, né, eu acredito muito nisso. E tá muita energia esse trabalho, viu, ele tá fluindo de um jeito que eu falo todos os dias e agradeço. Estou fazendo tudo com muita saúde, muita disposição, muitas respostas boas, sabe? Tem tudo para dar certo. E vocês colaborando com todo esse projeto que vai ajudar milhões de pessoas, a gente está esperando algumas 1000 pessoas, né? Para assistir mesmo, participar. E é assim. Agradecer, gratidão em tudo, viu, Dani? E, Dani, eu tenho que te agradecer, porque nosso tempo estourou aqui. E vai ter mais lá. Eu ficaria uns 2 dias te ouvindo. Adorei. Foi um prazer muito grande conhecer você. A gente já tinha se falado, mas foi tão pouquinho que não deu nem para se conhecer. Eu acho que estar feliz por trazer pessoas com esse gabarito, sabe? Que a feira tá trazendo. A Andréia ontem estava fazendo a grade lá, a mulher estava assim numa energia que não quis nem jantar com a gente. Ela, não, eu quero terminar aqui, mas tá uma coisa tão boa, sabe? E o que a gente puder fazer também, depois da feira, vai ter muita coisa boa. Eu já estou deixando preparado um campo, né, dentro do portal Sou Mulher para a gente trazer outros eventos. Nós temos os Connect também, que é antes da feira, para ter eventos menores e as pessoas irem se conhecendo. Vai dar para fazer um movimento muito grande. Dr. Breno já falou que é mundial o negócio, é na Terra, é o planeta Terra. E eu estou acreditando nisso. Vai vir gente de todo mundo. Com certeza. Não, faz todo muito sentido. Obrigada, agradeço. Viu? Fico muito feliz de participar. A minha nora aqui dando os parabéns. E obrigada por compartilhar os conhecimentos. E um beijo para você, Luana. Tá tão longe, a gente quase não se vê direito, né? Só por vídeo mesmo. E eles moram lá em Santa Catarina, lá no sul mesmo, e é longe para a gente estar toda hora junto. E agora na correria, a Luana perguntou para mim, né? Mas por que você está fazendo tudo isso? Você poderia estar viajando, curtindo o marido, passeando. Você viu, Luana, que não dá para fazer isso? O propósito é muito maior. A forma que eu tenho de contribuir para esse plano divino, e isso vai aparecer lá no meu filho, nos meus netos, na minha nora, ela está fazendo biomedicina também, então legal. O conhecimento aqui é tudo, e isso é muito bom para todos nós. Te agradeço de coração. Obrigada, muito obrigada por compartilhar. Estou ansiosa aí para a feira. Eu
também. Ansiosa, sim, para que dê tudo certo e a gente esteja fazendo tanto. A Glacineide aqui vem lá do interior da Bahia. Quantas Olha horas, aí. Glacineide, de viagem? Conta pra gente aí. Quase que vai do outro lado do planeta. Vai valer E a pena, já eu tenho está certeza. confirmada. Já está confirmada. Ela estará. Ó, aqui. Opa, sou uma grande mulher, muito obrigada. E transformou a vida da Glacineide. Ela veio na outra feira. Eu falo todo dia dela aqui, porque ela está todo dia assistindo. A Ivete também. Ivete, Obrigada, uma grande patriota maravilhosa aí. A gente está sempre junto em tudo isso. Queremos ver o Brasil muito bem e vamos ajudar com o que a gente pode. Com certeza. Obrigada. Pelo menos elevando a vibração e trazendo conhecimento para que a gente consiga, cada um, né, na sua. E se no seu melhorar negócio, na sua família, melhorar. Com certeza. Se uma pessoa que absorveu o que a gente tem de propósito, já está muito bom. Com certeza. Um beijo para você. Um beijo. Gente, muito obrigada. Obrigada. Eu, de coração mesmo, aberto aqui para receber vocês. Estaremos lá, dia 29. Olha lá, 12 horas de ônibus e 2 horas de avião. Gente, você vem de longe, mulher. E a gente vai te agradecer muito por estar aqui, porque a sua energia também faz parte desse planeta e vai conseguir agregar muito valor. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. A gente se vê.